O sucesso de Lula na China. É o cara. A viagem de Lula à China vem causando críticas dos Estados Unidos empenhados em uma guerra de dominância hegemônica não somente geopolítica, quanto econômica contra a China e a Rússia, especialmente se considerarmos o conflito Rússia versus Ucrânia e a questão de Taiwan, que a China considera ser uma província rebelde e que faz parte inalienável de seu território. O papel do Brasil nesse cenário pós-Bolsonaro, isto é, de um governo marcado pela submissão aos interesses econômicos e francamente hostil aos chineses, é de suma importância não somente visando reconquistar o papel do Brasil diante do mundo, mas também o de recuperar o orgulho de um Brasil soberano, independente, dono de seu nariz. Nesse cenário de mundo multipolar que se configura cada vez como realidade, e marcado por políticas de ruptura, como o abandono do dólar por inúmeros países, como moeda única das trocas e de garantia, a eleição de Lula não poderia ter sido mais importante não somente para o Brasil, mas também para a China e a Rússia, e também para consolidar e ampliar de vez o BRICS, hoje com vários outros países pleiteando acesso ao bloco, além dos estados fundadores, isto é, Brasil, Rússia, China e África do Sul. Nessa estratégia de fortalecimento do BRICS e do papel do Brasil, a ex-presidenta Dilma Rousseff foi recentemente eleita como presidenta do Banco do BRICS, e a ida de Lula à China teve também como objetivo prestigiar a posse de Dilma. Acerca da visita de Lula à China, se pode dizer que Lula, em uma única viagem, fez mais negócios e prospectou oportunidades que Bolsonaro não conseguiu fazer em 4 anos, a não vender, com alarde, alguns carregamentos de abacate para a Argentina e entregar ao capital privado nacional, de forma aviltada e antipatriótica, ativos estratégicos pertencentes às empresas e ao povo brasileiro, como a refinaria Landulfo Alves, a Petrosix e a Eletrobras. Em resumo, Bolsonaro, com a sua visão míope em termos de relações internacionais, foi um fracasso como promotor dos negócios brasileiros. Lula saiu da China, só nessa visita, com mais de 15 acordos e mais de 50 bilhões de reais em investimentos e negócios. Pelo horrendo desserviço em especial feito pela Lava Jato ao Brasil, houve uma profunda desindustrialização que jogou o Brasil, anos atrás, da 7ª economia mundial para a 13ª, deixada como legado do fracasso de Guedes e Bolsonaro. Assim, na visão de Lula, a China pode ajudar na reindustrialização do Brasil, em especial, ajudando o país a superar o abismo tecnológico, por exemplo, através da implantação em território nacional de indústrias geradoras e multiplicadoras de empregos, como a automobilística, e de trazer tecnologias avançadas de ponta, como fábricas de semicondutores. Lula, ainda nesse balanço à saída do hotel, já se despedindo da China, lembrou ainda da importância de se estreitar os laços culturais e educacionais entre os dois países, através de mecanismos de intercâmbio entre estudantes. Na questão da transição energética, Lula citou o extraordinário potencial latente do Brasil, e que os chineses podem nos ajudar a tornar esse potencial realidade, através da associação entre as empresas chinesas e as empresas brasileiras. Lula citou ainda o compromisso de trazer internet de última geração ao país e conectar todas as escolas ao mundo digital, objetivo e compromisso esse no qual os chineses podem nos ajudar muito. Lula nessa visita visitou a Huawei e faz 2 dias, fechou contrato com a empresa, porque o futuro do 5G no Brasil passa pela gigante de TI da China. Um Lula pragmático e não submisso aos interesses americanos, como foi Bolsonaro, ainda destacou que as escolhas de oportunidades de novos negócios nada têm a ver com política e sim com interesses do Brasil, estando aberto a negociações que sejam benéficas e que contribuam para a riqueza nacional e progresso da nação, com quem quer que seja. Esse é um claro recado ao presidente Joe Biden e aos Estados Unidos. Na visão de Lula, o Brasil não se alinhará a ninguém, assim como faz a Turquia, por exemplo, que mesmo fazendo parte da OTAN não aderiu às sanções contra a Rússia, como fizeram os combalidos países europeus, que assim impuseram a seus povos desemprego recorde, inflação galopante, greves generalizadas, desindustrialização e muita insatisfação. Insatisfação essa, um tiro no pé das democracias europeias, que de forma estúpida favorece com essa submissão aos americanos.
cuja indústria de energia e de guerra fatura alto com a continuidade da guerra Rússia versus Ucrânia, ao crescimento cada vez maior da extrema-direita. Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, expressou sua preocupação com o sucesso da viagem do presidente Lula, PT, à China, afirmando que estamos perdendo o Brasil. Essa preocupação se deve aos mais de 20 acordos firmados entre Brasil e China, que incluem parcerias econômicas e cooperações. No entanto, o que mais incomodou Trump foi o discurso de Lula durante a posse de Dilma Rousseff, PT, na presidência do novo Banco de Desenvolvimento, NBD, o Banco dos BRICS. Durante seu discurso, Lula declarou que com Dilma, o NBD, que já conta com Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai, se tornará o grande banco do Sul global, criando uma alternativa para o comércio entre os países sem o uso do dólar. Essa afirmação deixou Trump preocupado, já que o dólar é a moeda mais utilizada nas transações comerciais internacionais e qualquer mudança nesse sentido poderia afetar a economia dos Estados Unidos.